achando um monte de coisa. E aí, Brasil, estamos ao vivo. Lucas Veríssimo aqui. Ó, tô com meu amigo Paulão aqui mais uma vez. Já entrou aqui, já vou chamar ele. Paulão. É isso aí, meu amigo. Ó, galera, o que que tá acontecendo? Muita informação acontecendo aí. Ei, Paulão. Sure. Beleza, meu Bem, amigo? você. Bom, tudo certo? Bem-vindo aí novamente. O pessoal gostou da live semana passada. Como é que foi aí, cara? Teve bastante gente entrando no seu e-mail aí? Como é que tá? Teve, Novas pessoas? tiveram. Acho que é geral, né? É impressionante como as pessoas se conectam por diferentes fontes, né? Então, pega LinkedIn, Instagram, o e-mail em si, e aí a coisa vai fechando. E acho que isso é bacana. Ó, você já me deu um gancho aqui para a gente começar hoje, que é, assim, muitos professores de marketing falam para você usar a rede social de onde seu cliente está. Ok, tá certo. Só que tem esse conceito aí que já é batido para algumas pessoas e é muito novo para outras, que é o omnichannel, né? E aí, se a sua marca consegue tá em muitas redes, a gente consegue lidar melhor com cada pessoa, porque tem gente que prefere consumir coisas diferentes em lugares diferentes. E aí eu queria falar uma coisa: tem muitas pessoas que falam não é legal você colocar o mesmo conteúdo em todas as redes. Eu acho que isso pode ser verdade, sim, se você tem uma equipe de marketing para cuidar de você. Se você atua sozinho, a minha recomendação é coloque tudo em todo lugar igual mesmo, não estou nem aí, porque é muito melhor feito do que não feito, né? E se você for fazer um conteúdo específico para cada rede, o que vai acontecer é que você vai fazer uma semana, não vai conseguir sustentar se você for sozinho. Todos os meus clientes tentaram, não vai É. lá. E acho que Muito doido. a natureza disso que a gente está fazendo é principalmente ajudar e colocar um pouco de clareza em cima de dados ou do que está acontecendo, pelo fato de eu ter morado na China e agora estou no Canadá. Então, assim, não tem o objetivo de ser nada para venda, de ser nada promocional, de Sim. querer aproveitar o momento para poder. Então, né? Então, quanto mais pessoas você falar de forma clara e transparente sobre isso e a mensagem é a mesma, então acho que o resultado acaba sendo bom por causa disso. E é isso, ó, gente. A gente de biólogos estamos bem. Ontem mesmo o Atila e a Marina aí estavam lá na TV Cultura. Foi tão boa a entrevista dele que o pessoal concedeu mais 10 minutos para ele estar lá na rede nacional, um negócio muito doido. E estamos aqui agora com o nosso economista aqui. Para você que não sabe, o que está acontecendo? O Paulo é meu amigo aí de longa data. Ele faz um MBA no Canadá com essa oportunidade. Ele é economista, né? Ele acabou indo para a China por um tempo, voltou para o Canadá antes desse surto aí. Semana passada, exatamente nesse mesmo horário, a gente fez uma live e aí a galera pediu para a gente fazer outra live e talvez façamos toda semana. Nessa semana, ele mandou um e-mail para a galera que ele vai explicar para vocês aqui rapidamente o que significa esse e-mail, o que ele faz há 84 semanas e com algumas coisas relacionadas a essa maluquice de tantos dados, né? Então, ele trouxe algumas coisas aí que podem ajudar a gente a verificar esses dados aí. E é isso aí. Primeira coisa, Paulo, antes de falar do coronavírus aí, explica para a galera rapidamente, para quem não veio aqui ou já viu, que negócio é esse dos seus e-mails aí? Manda para a gente aí. Então, há 2 anos atrás, quando eu cheguei no Canadá para fazer o MBA, eu decidi compartilhar as 5 coisas mais legais que eu tinha visto na semana com uma rede de contatos. E isso já tem 84 semanas, 420 tópicos e mais de 20 mil e-mails trocados. E essa live é fruto disso. Então, é meio que um transbordar o que eu mandei na última sexta-feira, que basicamente foram em relações a dados e informações do Covid. Eu acho que de uma forma mais global. Existem alguns bancos de dados mundiais que estão tratando de registrar e de compilar essas informações. E aí eu acho que hoje é mais falar um pouco disso. Também compartilhar quais são esses números, a importância de cada um deles, como entender e como entender a relevância de cada número, de cada métrica para cada momento e o que as pessoas estão falando.
porque nem todo mundo é especialista, né? Eu mesmo também não sou especialista, não sou médico, não sou infectologista, então não é nesse sentido, né? Não é para estressar sobre isso, mas para falar a importância de entender dados e de mais ou menos colocar isso em perspectiva. Então, a gente hoje existe um site que é um compilado do coronavírus no mundo e hoje ultrapassou a marca de 850 mil casos confirmados. Então, muito próximo de 1 milhão de pessoas infectadas, né? E para cada país você tem uma data de início e aí você vai ter uma curva de aceleração, você vai ter uma curva de contaminação e onde que cada economia está vivendo uma realidade, né? Então, mais ou menos, acho que é falar um pouco sobre isso. Não sou especialista, mas comentar um pouco do Canadá e do Brasil. Tem coisas muito parecidas de número e alguns outros números que apareceram recentemente. Massa. Ó, vamos começar aqui fazendo uma apanhada de conceitos aqui. Ó. Primeira coisa, a gente já fala de dados, eu queria a sua visão aí sobre o que é esse negócio do Big Data, né? Na minha rede, eu na verdade frequento muitas redes, né? Mas para algumas redes minhas, Big Data é um negócio super conhecido e tudo mais, mas quem conhece mesmo dos que sabem o que é pouco. Para outras redes, ninguém faz nem ideia o que é esse troço do Big Data. Então, queria sua visão aí, cara, independente de estar certo ou errado, se é completo ou não, qual que é a sua visão sobre esse negócio do Big Data? A gente parte para a sua pergunta aí. Eu não sou especialista também, apesar de dentro do MBA ter algumas frentes que mexem com isso, e eu ter pessoas dentro da minha rede também que trabalham, mas basicamente Big Data é você ter um volume absurdo de dados combinados de diferentes fontes que, a partir de ferramentas ou a partir de propósitos, você consegue combinar e extrair valor em função daquilo, né? Então, tem diferentes momentos. Tem um momento da coleta, tem um momento de análise, tem um momento de tomada de decisão e tem um momento de resultado. Mas, basicamente, é isso. E, especificamente para isso, imagina que as grandes bases de dados elas estão pegando de diferentes fontes. Então, eu preciso entender quem passa esse dado dos Estados Unidos, quem passa do Canadá, quem passa do Brasil, quem passa da Espanha, etc. Quais são os organismos, como que isso é atualizado, quem está alimentando isso, como é que eu faço os meus indicadores, isso daqui vai reverter em qual tipo de postura ou de, não sei, política pública ou decreto, etc., das autoridades públicas, e no final o que eu vou ter de resultado, né? Teoricamente, você está tomando uma decisão em cima de dados para encontrar algum resultado, para alcançar alguma coisa, e aí isso vira um ciclo virtuoso. Legal pra caramba. E é legal, gente, porque assim, eu estava ouvindo hoje algumas coisas e eu sou um cara que é comunicador. Então, eu acho que a prerrogativa do meu trabalho é garantir que eu faça o meu maior esforço para que qualquer pessoa que esteja me ouvindo esteja entendendo o que eu estou falando. Então, eu tenho certa aversão a termos em inglês, né? Embora eu estude e goste da língua. Acho que é importante a gente se desenvolver, mas a gente sempre tem que fazer isso, né? Então, Big Data é, aqui no Mineirês, um montão de dados, né? Um monte de trem aqui no Mineirês que você tem que analisar, né? E aí, o que é legal disso, cara? Eu estava ouvindo uma coisa hoje que, tipo assim, as decisões sanitárias tomadas no Brasil e em outros países em relação a algumas doenças, por exemplo, essa coisa da vacina do sarampo, é um negócio que ele vai ter resultado daqui 10 anos, quando essas pessoas estiverem na faculdade tendo surto de sarampo na universidade. Um trem louco, assim, né? Então, quem tomou a decisão no ambiente público não viu o negócio funcionar. O coronavírus, a decisão que é tomada agora vai eclodir daqui 2 semanas, então veremos. E aí, esses termos em inglês tem um que chama data driven, que é ser orientado por dados, como o Paulo acabou de falar. E aí é legal pra caramba, porque hoje o coronavírus é o responsável por uma ascensão do respeito, e não só respeito, por uma consciência do poder e do valor da universidade. Então, é muito interessante a gente entender que isso sempre existiu, sempre as universidades tentaram fornecer para os governos dados para que eles possam tomar decisões deles, e agora, nesse momento, é compulsório. Ou toma a decisão, ou teremos mais mortos. É basicamente isso. Você concorda, Paulão? Sim, sim. Isso. Acho que a ciência está aí para ajudar. E eu não consegui acompanhar porque eu não tenho
não tenho acompanhado muito a mídia nacional, mas vi algumas partes do cara do Roda Viva ontem. Acho que ele foi muito feliz na colocação dele de falar, olha, tem muita coisa que não é ciência e que eu acho que não cabe nem a gente discutir nesse horário, né, nesse momento. E acho que está correto, né? E o que tem são dados e para quem tá nos ouvindo aí depois, o Lucas conhece mais de live, de Instagram do que eu. Mas depois a gente vai colocar alguns stories com as referências do que a gente está falando. Mas quem quiser acompanhar ao vivo, provavelmente vai precisar de um computador. Mas se você entrar no YouTube e colocar Coronavirus Live, existe um canal do YouTube fazendo um broadcasting, então fazendo uma transmissão ao vivo com a compilação desses dados, né? Então, e de diferentes fontes de dados. Então, dados atuais de hoje, os Estados Unidos teve o maior número hoje os Estados Unidos é a nação com o maior número de casos registrados, né? Então, no mundo são... É um 9%, né? São quase 200 mil casos, né? A China, que foi aparentemente onde tudo começou, e começou 10 dias antes dos Estados Unidos, está com 81 mil casos. E aí existem alguns debates do quanto, porque para você ter um caso confirmado, você precisa de um teste, né? Então, não necessariamente esses números são os retratos fiéis e fidedignos, exatos de toda a população. Porque tem muita gente que ou o vírus é assintomático e você não vai fazer, ou você prefere não fazer e acaba cuidando do vírus dessa mesma forma. Acho que a Isabela acabou de colocar o link aí. Para quem conseguir acompanhar simultaneamente é legal, mas não necessariamente a gente vai falando. E aí você tem algumas outras economias. Então, sei lá, vamos fazer uma comparação aqui em termos populacionais. A China tem 1,3 bilhão de pessoas e os Estados Unidos têm 325 milhões de habitantes. A China começou o primeiro caso, eles estão contando nessa base de dados, o primeiro caso como 10 de janeiro, o que, teoricamente, pelas mídias, a gente sabe que começou um pouco antes. Então, vamos colocar aí final de dezembro, alguma coisa assim. E os Estados Unidos, o primeiro caso reportado foi dia 20 de janeiro. Então, você tem um intervalo de talvez 20, 30 dias entre o começo na China e o começo nos Estados Unidos. Hoje, a China tem metade dos casos confirmados nos Estados Unidos. E em termos de mortes, aí acaba sendo mais parecido. Os Estados Unidos tem quase 4 mil mortes por conta do coronavírus e a China estacionou nos 3.300. Então, é um pouco assustador mesmo a velocidade com que o vírus chegou nos Estados Unidos. E tem algumas economias que, seja pelo adensamento populacional, então a quantidade de gente morando por metro quadrado. Então, quanto mais adensado, teoricamente, maior a probabilidade de contágio. Quanto mais movimentada a economia, então pensa, sei lá, vamos pegar o interior, depois a gente extrapola isso para níveis maiores. Se eu tenho um negócio que abre das 10 da manhã às 5 da tarde, e tem, sei lá, 8, 9, 10 horas de abertura, e eu tenho um que trabalha 24 horas por dia, eu tenho muito mais chance de contaminação num ambiente que fica exposto e funcionando 100% do tempo do que num lugar onde o tempo de exposição é menor. Então, tem vários fatores que depois, né, você coloca vários fatores e no final esse resultado acaba sendo bem diferente. Porque que um lugar você acaba tendo quase 200 mil casos e o outro não. Ou, sei lá, Itália e Espanha, que tem uma população bem menor, mas são os que hoje estão liderando o número de mortes, né? Então, também tem uma demografia, tem uma curva populacional, então grupos de risco, que são pessoas de mais idade, acabam tendo uma conversão ou uma taxa de mortalidade muito maior do que uma economia mais jovem ou um país com menos pessoas idosas, né? Então tem várias métricas para se falar. E eu acho que duas coisas para te perguntar do seu e-mail, né?
Pessoal, depois aqui da live, agradeço quem teve a boa vontade de colocar os links aí, mas não funciona muito porque a pessoa teria que decorar o link para ela digitar e funcionar. Então, não tem como clicar nele aqui, né? E é um link super complexo, então realmente não vai dar para as pessoas clicarem. Acabando a live aqui, eu coloco o que é o link, para você arrastar para cima ali, vai estar 24 horas, e aí tamo junto. Ô, Paulão, rolou um negócio legal no seu e-mail aqui, cara, que o pessoal usou um programa que, se não me engano, é da Microsoft, para fazer um mapa, né? Fala sobre esse negócio aí pra gente, cara, como é que funciona? Legal. Isso é um Power BI, e aí isso foi feito por uma galera aí no Brasil que chama Universaúde. Então, é uma startup, uma empresa nova relacionada ao mercado de saúde. Pelo que eu sei, essa pessoa é bem capacitada, e o que eles fizeram foi pegar diversas bases de dados que existem no Brasil. Então, quantidade de leitos que eu tenho no Sistema Único de Saúde, quantidade de leitos que eu tenho em UTI, pega o IBGE e pega as informações demográficas, qual a população daquela cidade, daquele estado, etc. E eles colocaram dentro dessa ferramenta que chama Power BI, é uma ferramenta da Microsoft. Então, você consegue entrar no Brasil por estado ou por cidade e ter esses números refletidos. E aí eu até faço parte de uma rede chamada Corporate Hackers Brasil. E esse pessoal tá lá dentro, uma rede super legal, com um monte de gente extremamente capacitada e fazendo zilhões de coisas. Eu estou impressionado pela quantidade de coisa positiva que também está vindo a reboque desse momento, quantidade de novas iniciativas, de gente se ajudando. Acho que isso é bonito. E aí a discussão esses dados são exatamente corretos ou não? E a minha opinião é que os dados não são extremamente corretos, não são extremamente acurados. Mas se hoje você tem esse dado, é melhor você ter esse dado não tão correto, mais aproximado, ou com algumas variações, do que não tomar decisão porque o dado está errado. Né? Então, acho mais fácil você partir de uma coisa errada, ver se você encontra o resultado a partir daquilo e depois voltar e ajustar, do que simplesmente criticar e dizer, olha, esse dado está errado, etc. Provavelmente esse dado está errado, esse dado não está totalmente apurado. Né? Existem, sei lá, por N motivos, quantidade de médicos, quantidade de pessoas hipertensas naquela região, quantidade XYZ. É muito difícil você ter o dedo no pulso para tudo, mas eu acho uma super ferramenta. E aí você consegue ver para cada cidade. Então, eu que sou de Foz de Caldas, já morei em 12 cidades no Brasil, mas adoro falar que eu sou de Foz de Caldas, eu gosto muito da Foz de Caldas. Foz de Caldas. Tem um monte de amigo meu aí na live que é de Foz de Caldas. Aí você consegue entrar lá e ver qual é a situação, quantos leitos de UTI tem naquela cidade disponíveis. Então, acho que isso é importante, né? A realidade do Brasil são, acho que 5 ou 6 mil municípios. Então, para ter esse nível de granularidade, eu acho que essa ferramenta é super legal. Gente, eu estou gravando isso aqui, que vai para o YouTube depois, né? E nesse momento, pelo Zoom, eu estou projetando a tela, então quem está no YouTube está vendo. Cliquei em São Paulo, é muito legal, que ele fala aqui, a população aproximada é 46 milhões, extrato a população, 18 anos, 35 e tal. E aí um dado que eu acho interessante é que ele aponta uma estimativa de número de pessoas por doenças que estão dentro do quadro de... Como é que é o nome disso? População de risco, né? E aí, olha que doido, 46 milhões de São Paulo, e aí 9 milhões, quase 10 milhões aqui de São Paulo são pessoas do grupo de risco, né? Então, isso é um troço meio tenso, assim, né? No Brasil, também são 45 milhões de pessoas dentro do grupo de risco. Então, acho que, estando errado ou não, se o risco, né, para mais ou para menos, ainda for grande, a informação é gente demais no grupo de risco. Então, e muita gente já usando o sistema, coisa aqui que a gente vai chover no molhado, né? O pessoal já sabe disso, né? Tem muita gente já doente usando o hospital. Então, o negócio não é essa maravilha, não, beleza? Seguindo aqui, então, com o nosso e-mail da semana aí do Paulão, você tem agora também uma coisa aí do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né?
eles estão fazendo um compilado aí de iniciativas e eu achei interessante que o brasileiro está liderando isso aí, né? Então, o que você pode trazer para a galera sobre isso aí? Acho O que que é isso do BID aí? Acho que existe um esforço de tentar coordenar as ações, né? Acho que tanto por uma motivação pessoal de pessoas que têm a capacidade de compilar e de colocar várias iniciativas junto ao mesmo tempo, quanto por uma falta de coordenação macro, né? Então, parece que as coisas ainda, às vezes, são um pouco confusas, né? No nível estadual, municipal, federal, etc. E aí o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, teoricamente um organismo multilateral, ou seja, que várias economias, que vários países contribuem para aquilo, para que exista uma política ou que existam veículos financeiros que estimulem o desenvolvimento daquela região. Então, você pega a América Latina, existe um banco chamado Banco Interamericano de Desenvolvimento, que, se eu não me engano, fica em Washington. E aí, o que eles fizeram diante dessa pandemia foi começar a cadastrar iniciativas que eles estavam vendo para entender, de forma macro, o que está acontecendo nos diferentes países que fazem parte do BID. E aí, a partir disso, eles podem definir se eles querem incentivar aquilo, se eles podem levar aquelas soluções para outros países, etc. E quando eu mandei o e-mail no sábado, existiam 100 e alguma coisa iniciativas, e 30 e poucas eram do Brasil. Então, o Brasil, claro, né, acaba tendo mais representatividade, não só pela economia, como pelo tamanho e pelo tamanho da população. Então, né, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, oitava, nona economia mundial. Então, tem uma representatividade maior, mas, de novo, volta nisso, né? Existem várias empresas, existem várias pessoas, existem várias famílias, órgãos, institutos fazendo coisas relacionadas a isso. E se você consegue somar isso, acho que você consegue ter uma visão melhor do que você pode fazer, né? Então, quem quiser conferir, depois a gente vai colocar o link aqui. Mas para quem está no YouTube aqui, eu estou gravando. É legal que você pode escolher, tem um mapa, né? Você vai escolhendo aqui o país, vai clicando nas categorias de iniciativa, né? E ele vai iluminando no mapa, mostrando onde que estão essas iniciativas. Bem interessante aqui, cara. Bacana, Exato. viu? Então, tem gente que está fazendo massa. Soluções para a linha de frente, né? Então, tentando suportar o que está acontecendo nos hospitais, enfim. Então, vai desde desenvolver ventiladores até envio de máscara ou impressão 3D daquele arco que segura a máscara de acrílico, ou, enfim, né? Existem milhões de coisas sendo feitas e algo para juntar, para organizar isso, para separar, para categorizar, pode ser importante e decisivo. Que massa. E, cara, se eu não estou me esquecendo aqui, agora chegou a hora da leveza, não é isso mesmo? Fala aí. Acho que na verdade, tem um vídeo tem um vídeo antes que foi que eu compartilhei do Instagram. E aí, para quem for bom de memória, quem quiser guardar, esse cara chama Carry, CARY.Huang.94. Depois a gente vai colocar aqui. Mas, basicamente, o que ele fez foi pegar todas as pandemias. Então, ele pegou o SARS, pegou o H1N1, pegou a gripe aviária, pegou a gripe espanhola, tudo certo. E aí, todas elas têm uma data de corte, uma data base, que é quando aquilo começou a explodir e ganhar proporção, que eles chamam de outbreak. Então, basicamente, é quando aquilo chega num número que é exponencial o crescimento daquilo. Então, viralizou, sei lá como traduzir necessariamente isso, mas essa é a ideia. E aí, então, a partir do primeiro dia, quantas pessoas foram infectadas e o número de morte. E isso vai correndo na linha do tempo, então você vai tendo diferentes oscilações. E aí é muito legal porque, apesar dele ter feito isso dia 4 de março, então tem 25 dias aí, um pouquinho mais de 3 semanas, você vê que as pandemias têm um aumento exponencial, mas quando começa o Covid-19, ele simplesmente passa ultrapassando pela esquerda ou pela direita, sem dar seta. E ele passa todas... Sem educação. Ele passa todas isso, assim, numa velocidade muito rápida, né? Então, o poder
de contaminação disso parece ser realmente muito maior do que as outras. E qual que é o principal indicador para entender o quão proliferador ou qual o potencial de proliferação dessa doença? É o número de novos casos por dia. Esse é o principal indicador. Então, não é a quantidade de pessoas infectadas, né? Porque isso é um número absoluto. O que interessa é, a cada dia, quantos novos? O delta, quais são os novos. Por quê? Porque isso é uma proxy, isso é uma aproximação da quantidade de pessoas que estão sendo infectadas por dia. Então, da proliferação desse agente, desse vírus. Se você tem 10 casos novos por dia, no próximo dia passa a ser 20, passa a ser 30, passa a ser 40, você está tendo uma aceleração dessa curva de contaminação. Em algum momento, isso tende a estabilizar e entrar no que eles chamam de flat, num movimento, numa curva reta, que é o pico. Ontem eu estava lendo uma entrevista do Bill Gates, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu gosto bastante de ler, até porque eu acho que a fundação dele faz coisas bem interessantes, eu acompanho de perto, porque eu trabalho numa fundação privada. Ele falou que para a economia americana ainda está longe de chegar no pico disso, né? E aí perguntaram para ele quando que ele achava que isso ia acontecer, ele disse que provavelmente mais umas 4 semanas, então final de abril ou maio, né? Então, teoricamente, isso está só acelerando, e o principal indicador que todo mundo tem que olhar é a quantidade de novos casos por dia. Então, só um exemplo aqui, hoje, tanto o Brasil quanto o Canadá tiveram em torno de 1.000 casos por dia. Só que, ontem, o Canadá teve os mesmos 1.000 casos, 1.000 casos novos também, mas o Brasil ontem teve 300. Então, o Brasil ainda está acelerando, né? Então, hoje tem a mesma quantidade de novos casos, aproximadamente 1.000. Ontem, no Canadá também tinham aproximadamente 1.000 casos, mas no Brasil tinham 300 casos, né? Então, 3 vezes mais hoje novos casos do que novos casos de ontem. Então, teoricamente, essa curva também ainda está num movimento de aceleração no Brasil. Como toda curva, não vai crescer indefinidamente, tem um momento que isso para, e aí podem ser por vários motivos. Isso vai se estabilizar e aí depois você acaba decaindo isso. E aí tem algumas conversas sobre, beleza, sobe, cai, desce, depois eu tenho uma segunda onda, uma terceira onda, como é que eu faço? Acho que ainda é novidade para todo mundo. Acho que o Brasil tem a oportunidade de ter economias que começaram com essa epidemia antes, né? Então você consegue ter mais dados. Teoricamente tem gente que está na frente. Nem sempre está na frente nem sempre está atrás é ruim para algumas coisas. Que é um exemplo de estar atrás é ótimo, né? Tudo tem suas duas partes e uma é essa, né? Então você consegue mais ou menos prever ou ter outras referências para o que está acontecendo. E só para fazer um comparativo, se a gente pegar as populações de Alemanha, são 80 milhões, França, 66 milhões, Itália, 60 milhões, Espanha, 35 milhões, Reino Unido, 56 milhões, dá quase a população dos Estados Unidos, né? Então, você tem essas 5 economias na Europa que tem, juntando todas as populações, tem quase a população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinho tem mais casos registrados do que essas economias em conjunto. Somadas. Então, somadas. Mas a taxa de mortalidade, especialmente da Espanha, é muito grande, né? Da Itália também. Então, você tem aí... A Espanha tem 35 milhões de habitantes e quase 9 mil mortes, né? E crescendo também, 7 mil casos novos por dia, né? Então, chegando quase a 100 mil casos, né? Então, eu imagino que até amanhã o número de casos no mundo vai estar próximo de 1 milhão, com certeza. Meu amigo. Com 70 Quem pode? com 70 mil casos por dia.
né? Então, hoje são 70 mil casos novos no mundo, ontem foram 60, né? Então, continua crescendo no mundo como um todo, continua crescendo. No geral, essa comparação não adianta ser muito feita, porque você está somando tudo dentro de um mesmo balaio, então você acaba não tendo muita visão, né? Você pode ter só um país especificamente puxando esse número muito forte e os outros estando um pouco mais controlados. Mas 70 mil pessoas sendo diagnosticadas por dia com os casos, e aí a questão é o quanto as economias conseguem testar a maior quantidade de pessoas e trazer essas informações de forma rápida para os números, né? Porque hoje, teoricamente, pode existir, devem existir, muitas pessoas estão contaminadas sem saber. Quanto mais rápido você testar elas e quanto mais rápido você tiver essa informação, mais fidedignos são os seus números e melhores ações, teoricamente, você acaba tomando. Paulão, me ocorreu uma pergunta aqui, ela é meio polêmica, sendo que você responder, não tem problema não, mas assim, eu tenho uma ideia que é a seguinte, cara, a gente ainda não tem uma relação comercial com Marte, sabe? Nem com Netuno, nem com outros planetas. Então, eu acho que o dinheiro do mundo não some, se é que você me entende. Nessa movimentação toda, para onde o dinheiro está correndo, cara? Quem é que está enchendo o dinheiro, o bolso de dinheiro aí? Existe algum mercado, alguma coisa? Não faço ideia para te responder isso com total certeza, mas é uma ilusão de que o dinheiro que a gente vê... Não some? Também, o dinheiro some, né? Você tem destruição de capital, com certeza você tem. É mesmo, rapaz? Claro. Né? Então, você tem um exemplo fácil. Você tem ativos, né? Então, você tem prédios, você tem fábricas, você tem, sei lá, coisas imóveis que representam um determinado valor. Né? Se você passa a não utilizar aquilo ao longo do tempo, aquele valor vai se destruindo no tempo. Né? Então, você vai perdendo valor. Né? Isso é uma forma Seria depreciação. Seria uma forma de Como se fosse isso, né? Mas existem outras formas. Então, existe a forma de se avaliar economicamente alguns negócios, é a capacidade que aquele negócio tem de gerar dinheiro ao longo do tempo, e aí, matematicamente, você está isso para o valor presente. Então, teoricamente, é imaginar tudo aquilo que esse negócio está gerando ao longo da vida dele para frente. E você tem alguns parâmetros, então você tem taxas de desconto, você tem algumas considerações e hipóteses, e você traz isso, o quanto isso no futuro representa hoje. Se você tem uma incerteza do quanto isso vai gerar, do quanto essa economia vai rodar, do quanto vai ser a demanda agregada, automaticamente isso é traduzido na tua valorização, no número que você está chegando hoje. Isso né? que então, é o tal do valuation? Isso é o tal do valuation. Falam? De uma forma muito simples, isso é o tal do valuation. Né? Então, legal. Existem esses... então, assim, valor se destrói. A outra não verdade é que todo o valor que existe contabilmente ou em balanços registrado, real, de fato ele existe. Né? Isso não é também uma verdade. Né? Então... Não aprendi uma coisa não, velho. Eu sempre falo que o dinheiro do mundo não some, mas na verdade então tem como sumir. Legal. Uma coisa que eu sei é que a riqueza vem crescendo ao longo do tempo, né? O tanto de riqueza vem só crescendo. É por isso que, por exemplo, $500 em 1900, hoje é, sei lá, mais de 1 milhão. Um trem muito doido, assim, né? Mas aí tem outros conceitos aí de inflacionamento e tal. Isso é natural, assim. Eu acho que... Isso eu escutei na China e escutei do cara que foi o CEO, então o presidente da maior empresa de consultoria global, que chama McKinsey, e eu escutei ele falar na China, fui numa aula dele, e as pessoas perguntaram exatamente isso, né? Até onde a China vai crescer ou até quando as economias vão crescer, e ele falou, olha, para sempre. Por quê? Porque não existe você virar para alguém e falar assim, olha, agora você para de crescer. Entendeu? Isso é inerente à natureza do ser humano. Né? Função do ser humano.
as coisas vão crescer. Não tem como você virar para alguém, para uma economia, ou para uma pessoa, ou para uma empresa e falar, olha, agora você não cresce mais, entendeu? Você não vai conseguir. Isso não é factível, né? Então, olhando para trás, por que cresceu? Porque isso é parte da natureza. Aí, por que uns cresceram mais, por que outros cresceram menos, por que uns cresceram de um jeito, por que outros cresceram de outro? Aí é muito pano para manga, mas teoricamente o crescimento ele é natural e dentro desse crescimento você tem momentos de alta e você tem momentos de baixa, como agora está acontecendo. Então depende do recorte que você fizer. Agora está muito ruim, mas quanto maior esse prazo, maior vai ser a percepção de que as coisas estão crescendo. Variavelmente. Massa. E a leveza, cara, que a gente ia falar aquela hora? Vamos falar, é rápido, e aí eu acho que também quem tiver com perguntas e quiser fazer, essa é a Já tem hora. uma pergunta aqui. Eu combinei com o Lucas que a gente vai tentar chegar sempre em 40, 45 minutos para não ficar muito extenso. O Lucas depois vai disponibilizar isso online, e acho que também é importante ficar curto para que as pessoas depois assistam num prazo legal. Mas o Grupo Corpo, que é de Belo Horizonte, e eu particularmente acabei me tornando amigo de uma pessoa-chave lá dentro, que é o coreógrafo principal e um cara bastante, assim, muito diferente, muito bacana, adoro conversar com ele, me encontrar com ele. Eles disponibilizaram todos os espetáculos deles numa plataforma chamada Vimeo. Então, quem digitar aí Vimeo, Vimeo, né, é um site onde você coloca vídeos, e eles disponibilizaram todos os espetáculos do Grupo Corpo lá, de graça. E é bonito demais isso aqui. É muito bonito, né? E assim, os caras têm uma linguagem única, e eu acho que isso traduz um pouco da leveza que eles carregam como grupo e como corpo. E eu acho super importante estar perto da arte nesse momento, né? Eu acho que se existe uma coisa em comum entre todas as civilizações que já existiram na Terra, é a arte, né? Tiveram umas que tinham escrita, tiveram outras que não tinham escrita, tiveram umas que tiveram X, Y, Z, isso tudo a gente pode discutir, mas algo em comum por todas elas é a arte, né? De alguma forma. Então, isso também é inerente ao ser humano, e acho que nesse momento, e agora parece que os coraçõezinhos estão explodindo, então aperta o coraçãozinho aí, galera. Aperta aí. Mas é isso. Os espetáculos são maravilhosos, e acho que todo mundo pode assistir, pegar aí o final de semana ou pegar um dia e parar 40 minutos, 50 minutos assistir um espetáculo. Eles são curtos, é de boa de assistir. É encantador. É bem massa. Galera, para quem está assistindo aqui no Instagram ou no YouTube, a gente está aprendendo realmente aí repetir a dose. O Paulão tem muito conteúdo aí para compartilhar com a gente das coisas que ele vem assistindo. Então, para reafirmar aqui, né, reiterar essa informação, toda semana tem 5 informações legais aí sobre o que ele está vendo lá no Canadá. E se você quiser, isso dá. Eu vou pedir para a Bela aí, nossa amiga aí, nossa assistente, ajudando aqui na live sempre, né? Para ela colocar o e-mail do Paulo aqui. Que aí, gente, vocês podem já mandar e-mail para ele, para que vocês possam participar da lista e receber esses e-mails aí, super legal. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se vai aparecer para você aí. Destruição de recursos naturais seria uma forma de perda de capital? Sabendo que as riquezas naturais também são, deixa eu ver aqui, também são contadas como patrimônio? Essa é a pergunta aí. Rolou? Posso te perguntar de novo? Rolou. Certo. Não, mas também é um belo exemplo, de várias formas, né? Então, se você pensar uma mineração, né, que basicamente a atividade comercial dela é em cima de recursos naturais, mas existem outros recursos naturais, né? Mas a mineração é um que tem grande volume e grande valor. Se você tiver uma destruição por isso, você tem que tirar isso tanto fisicamente quanto contabilmente e monetariamente, né? Quando uma Vale do Rio Doce da vida ou qualquer outra empresa apresenta o balanço dela, ela coloca o potencial exploratório do estoque de recurso natural que ela tem, né? Então chamam, e aquilo que eles descobrem também entra dentro desse valor, né? Petrolíferas, enfim, tudo isso faz parte. Então, destruição de recurso natural
acarreta em perda de capital, porque isso é um dos inputs para a geração de valor dentro de qualquer economia. Opa, aí. Eu estou tentando pegar um livro aqui que estava apoiando meu negócio, porque em algum lugar desse livro que eu vou mostrar para vocês, eles fizeram uns cálculos aí, é coisa de ciência confiável, vamos dizer assim, né? E eu lembro sempre disso, que eu não lembro exatamente onde, mas nesse livro aqui, do Peter Diamandis, tem uma parte no capítulo onde eles meio que mensuram em valor monetário da época, que é 2009, assim, quanto que uma floresta, uma porção de 1 hectare de uma floresta entrega para a gente em serviço. E aí eles vão fazer do conteúdo, assim, pensando na questão climática, pensando nos rios aéreos, pensando nos alimentos que o ecossistema tem ali envolvido, que vão chegar na nossa mesa depois dessa cadeia toda, né? E aí é tipo assim, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Se a gente tivesse que construir as coisas e os serviços que as florestas, né, produzem para a gente, era um troço absurdo, assim. Então, tem relação com isso que você está falando, é um negócio muito doido. E eu achei legal eles conseguirem medir isso, né? Achei muito doido a galera conseguir medir isso, assim, né? Achei muito foda. Show. Mais alguma pergunta? É isso. Não chegou nenhuma pergunta aqui. Eu acho que a gente está dentro do tempo que a gente se propôs aí, foi bem legal. Acabando aqui, galera, vou fazer os stories aí, cada um, né, com um link que o Paulo mandou aí. Paulo, a Isabela já colocou aqui o e-mail do Paulo. Quem quiser receber os e-mails dele toda semana, é só enviar. É só te enviar um e-mail, né, Paulão? Me envia um e-mail ou pelo Instagram. Cada semana passada, cada um fez de um jeito. Teve gente que me mandou. Cada um fez um jeito, né? Teve gente que mandou um WhatsApp, teve gente que mandou um Instagram, independente. Chegando em mim, vai ser adicionado. Já foi, né? Demorou. É isso aí, cara. Eu tô feliz, você. Também, super bom. Também. A ideia é essa, a ideia é ajudar, é a forma que eu me sinto feliz compartilhando o que eu sei, sem nenhum propósito maior. Só isso. E vamos compartilhar. Quem puder fazer parte e levar isso para frente, acho que trazendo consistência, né? Se a gente toda terça-feira estiver aqui nesse horário falando de coisa que é relevante para as pessoas e depois alimentando elas com informações, tenho certeza que mais pessoas vão ser impactadas. Então, de certa forma, todo mundo é responsável por levar a palavra adiante. É um luxo, Isabela, contar com a sua ajuda aí, viu? Que a gente vai fazendo um monte de coisa aqui, você fica ajudando a gente, obrigado. E, gente, tem uma coisa. Olha só, Paulão, essa coisa da abundância é muito doida, né? Porque, veja bem, eu tenho um curso meu, até sua mãe fez, legal pra caramba, né? Uma acelera profissional. E aí, agora eu tô na mentoria, que vai começar amanhã, vai durar 3 meses, abril, maio, junho, a gente mandando brasa. E aí, a primeira tarefa da mentoria é eu oferecer o Acelera online ao vivo pelo Zoom para a galera que está contratando a mentoria. Só que, veja bem, são 100 pessoas que eu posso ter nessa live no Zoom. E eu vou gastar no máximo 35 dessas vagas. Então, para quem está aqui na live, é o seguinte, você pode participar do meu curso que custa R$600 de graça. Ou se quiser me doar um dinheiro aí, eu aceito, sempre aceito dinheiro, sempre aceito recursos, não tem problema nenhum. Sou um ótimo recebedor, mas quem está assistindo aqui nessa live, eu vou botar também, vai começar amanhã, 11 horas da manhã aqui do Brasil. É só você se inscrever e você vai poder participar do Acelera Profissional online ao vivo aí. É massa pra caramba isso. Acho que nesse momento é muito legal isso, porque, poxa, é um momento, às vezes, onde você está precisando mesmo, você não tem recurso e você vai poder fazer um curso que pode te ajudar a usar esse tempo aí para se preparar para quando a coisa começar a voltar, né? É isso. Beleza. Tamo junto. Feito. Abração, mano. Obrigado, pessoal. É nóis. Valeu, Até galera. a próxima. Tamo junto aí, viu? Valeu. É isso aí, Paulão. Tá na área aí? Tá na área aí? Alô. Beleza? Alô. Beleza. Cara, você vai ver depois, dessa vez agora, enquanto você falava, não sei se você estava vendo a tela aí, eu fui projetando os troços aqui na tela. Não vi. E aí vai ficar no vídeo, sacou? Que massa. Isso aí é massa. Mais interessante. Isso aí é massa. Vai ficar bem legal. Show de bola. E é isso aí, cara. Eu acho que
foi massa. Vamos criar um método. Eu mesmo queria ter escrito hoje, tipo, eu vou começar a escrever. E hoje eu fiz um teste. Eu não divulguei pelo WhatsApp. Então, esse resultado que deu, ele é um resultado sem divulgação. Perfeito. Então, 2 recados, né? Se você fizer um teste AB, sinal que eu tenho que divulgar pelo outro meio. Mas aí, para divulgar, eu vou escrever um snippetzinho falando o Sim. que é. E olha, a gente vai falar sobre esses links, entendeu? Se você quiser entrar, alguma coisa assim, mandar antes. Porque aí fica um formato, acho que também é legal. Porque hoje em dia a galera compartilha tanta coisa no WhatsApp de qualquer jeito, que eu acho que se você compartilhar de uma forma organizada, Organizado. eu acho que as pessoas têm maior predisposição, maior interesse em participar. E aí montar uma estrutura e aí, tipo, pensar, manda 10 minutos antes, ou manda um dia antes, ou manda sei lá o que antes, alguma coisa assim. Aí a gente faz isso, pensa, vê e roda. Eu tive um pensamento escasso aqui, que tipo assim, se você mandar todas as referências que você falaria na live, a pessoa talvez não venha para a live. Mas ok. Mas mesmo assim, não tem problema, porque tipo, a gente vai mandar para ela o link daqui do YouTube, né? Ela vai assistir depois. Então, isso é diferente assim. Mas vamos testar. Acho legal pra caramba. Eu não estou divulgando essa semana porque eu estou no processo de lançamento da mentoria. Então eu boto no meu Instagram e é o que eu faço nesse momento. Depois vai rolar mais de eu Tá, contribuir também chamando minha rede, sabe? beleza. Mandar pra galera e tal. Tá bom. É isso. Tá. E aí acho que vale a pena, assim, se você quiser. O que eu tava pensando? Descrever. Meio que a gente escrever um. Cara, o que eu espero, o que você espera e o que é responsabilidade de cada um, entendeu? Tipo, Perfeito. então, cara, eu vou gravar o Zoom, você vai divulgar não sei onde, você vai colocar no teu e-mail, eu vou fazer não sei o quê. Só pra gente ter isso claro, e aí, em função disso, conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai ajustando e vai pensando o que fazer. Excelente. Eu até faço isso mesmo nas parcerias, acho legal. Se você puder, escreve aí pra mim que eu te respondo com a minha parte. Tá. Pode ser? Fechou? Minha mãe falou que a gente faz Mano, uma bela dupla. eu acho também. Não, eu acho Mano, é muito. legal demais. E, cara, e de verdade, fazer a live sozinho é um trampo do É, caralho, velho. eu acho também. Porque é muito fácil perder, velho. E suga muita energia também, muito Suga mais, eu muita acho. energia, então você tem um bate-bola, você vai X, Y, Z, né? É bem mais fácil. Bem mais fácil. Também acho. Bem E mais acho que rico esse, e também. acho que esse formato também é mais leve, tanto pra gente quanto pra galera. Sim, sim. A semana que vem vamos tentar ver se a gente consegue sair fora do coronavírus totalmente, eu acho legal também. Tá bom? Tipo assim, que já tá muito, Cansou, né? né? Acho que foi massa. Tamo Beleza. junto, velho. Então tá. Valeu. Manda um abraço pra Bela Obrigadão. aí, viu? Tá, pode deixar. Boa noite pra você. Falou! Valeu.